Aí pessoal, tudo certo? Maravilha! Estamos aqui para mais uma videoaula. Quero agradecer aqueles que estão curtindo o canal Geografando com o professor Thiago Lira. Obrigado pelo seu curtir. Espalhe esse vídeo, divulgue esse vídeo, compartilhe. E hoje eu quero tratar com vocês sobre a indústria e as transformações que ocorrem no espaço. Esse tema é um tema de segundo ano do ensino médio e você vai ter esse conhecimento a partir de agora nessa videoaula. Bom, o que é uma indústria? Uma indústria nada mais é do que quando existe a transformação da matéria-prima em um produto. Isso é indústria. E essa indústria, quando ela acontece em um país, essa indústria ela dinamiza a economia deste país. Ela movimenta o setor primário, porque a indústria chega no campo, a indústria com as suas máquinas chega no campo e a partir daí esses produtos industrializados vai para o comércio, que vai movimentar o transporte, que vai movimentar a venda e a compra de mercadorias, ou seja, a indústria ela dinamiza a economia de um país. E a indústria ela tem três fases. Ela tem a fase do artesanato, quando as mercadorias são fabricadas à mão. Ela tem a fase da manufatura, quando as mercadorias são fabricadas com máquinas, só que máquinas movidas a energia essencialmente humana, né? E nós temos também a fase da maquinofatura, que é a partir da Revolução Industrial, quando essas máquinas serão movidas a uma energia que não é humana, a energia a vapor, a energia elétrica e etc. Né? A indústria, ela transforma paisagens, né? Ela transforma o arranjo espacial com as suas organizações sociais do trabalho, né? Ela cria um hábito de consumo, ela faz com que essas pessoas tenham um outro estilo de vida, ela faz com que a economia, a dinâmica da cidade movimenta. Então você pode ter a certeza que quando um país se industrializa, ele passa por uma transformação espacial, porque você sabe, né? A indústria ela está na parte urbana da cidade. E ela estando na parte urbana da cidade, ela já desloca espacialmente as pessoas do campo para a cidade. A função da cidade na Idade Média, ela era uma função essencialmente comercial. Com a Revolução Industrial, a cidade ela passa a ter uma função, logicamente, industrial. Isso depois que acontece a Revolução Industrial, matéria de primeiro ano. Sabemos que a Revolução Industrial ela ocorreu aonde? Lá no Reino Unido, na Inglaterra, e depois se estendeu para outros países, como Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Japão, Rússia, né? Quem detinha a indústria, esses países eram os dominadores do mundo. Vamos lembrar que, além de comercializar com outros países, a industrialização ela gerou uma nova etapa de colonização chamada de neocolonialismo ou colonialismo, né? Ou imperialismo. A indústria, né? Essa expansão da indústria, ela vai criar uma nova divisão internacional do trabalho, uma nova DIT, né? Você sabe que a DIT clássica, ela existia e ela só tinha duas funções dos países, né? Agora, com a industrialização de países no século XX, chamada de industrialização tardia, vai criar uma nova organização, uma nova divisão internacional do trabalho. Quem faz parte dessa nova DIT? Primeiramente, os países ricos industrializados, ou também chamados de centrais. Exemplo, Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos. Esses países detêm a tecnologia de ponta. É nesses países que estão primeiramente os produtos mais avançados tecnologicamente industrializados. Estão nesses países. Nós temos os países industrializados semiperiféricos. Quais são esses países industrializados semiperiféricos? Aqueles que se industrializaram no século XX, os de chamado industrialização tardia. Exemplo,
o nosso Brasil, o México, a Argentina, Singapura, Coreia do Sul, e nós temos os países periféricos. Os países periféricos são aqueles que não fizeram a Revolução Industrial. Exemplos são os países da América Central, a maioria dos países da África e a maioria dos países da Ásia, né? Uma nova divisão internacional do trabalho. Vamos lembrar que esses países centrais, eles fornecem basicamente toda a tecnologia do mundo. Os países periféricos que não fizeram a Revolução Industrial só estão fornecendo produtos agrícolas, só estão fornecendo matérias-primas. E os países que se industrializaram tardiamente, eles são industrializados, só que eles têm uma industrialização ainda de modo tradicional e também são fornecedores de matérias-primas. Por isso, 3 grupos de países. Concentração industrial. As primeiras indústrias, elas se instalavam perto das fontes de matérias-primas e das fontes de energia. As cidades industriais do século XVIII e na metade do século XIX, elas surgiram próximas às regiões carboníferas. Vamos lembrar do Vale do Ruhr, na Alemanha, e de Alsácia e Lorena, na França. Todas essas concentrações industriais surgem ao lado da fonte de matéria-prima e de energia, portanto, concentrando a indústria perto da energia, porque os transportes eram precários. Durante a Segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, os meios de transporte vão se desenvolvendo, novas fontes de energia como o petróleo e a hidráulica vão dar origem a novas áreas industriais. As concentrações tradicionais, como o Nordeste dos Estados Unidos, a Europa Ocidental, o Japão, o próprio Sudeste brasileiro, vai começar a não ficar somente aí a industrialização, não somente aí a concentração industrial. Ao lado dessa concentração industrial, nós devemos entender que ocorre uma concentração financeira. Essa concentração financeira, ela está em paralelo com a concentração industrial. Vamos entender um pouquinho. Na prática, as concentrações financeiras, elas se formam para dominar o mercado de um modo geral. Vamos dar alguns exemplos. Eu gostaria que você que está acompanhando essa videoaula, essa parte de concentração financeira, ela é bem rica em detalhes. Então, o que você faz? Pega aí o fio que eu estou te dando, vai lá num livro didático de geografia, vai num escrito de geografia e vê a questão da concentração financeira, que ela é muito interessante para entender essa parte da organização espacial. Conglomerados. Que são os conglomerados? As indústrias, as empresas se associam para atuar em ramos diferentes, como por exemplo o ramo automobilístico, o ramo do petróleo, o ramo da petroquímica. É uma associação de empresas, o ramo bancário, é uma associação de empresas que atuam em diversos setores. Quando essas empresas se juntam, elas formam grandes conglomerados, como por exemplo o grupo Rockefeller, o conglomerado Rockefeller. Holding. Qual é a função do holding? O holding não tem a função de produzir, mas ele tem a função de controlar outras empresas. O holding se forma e controla empresas. Nós temos o Joint Venture, são empresas de nacionalidades diferentes, mas que atuam no mesmo ramo. Qual é a finalidade? Atuar em conjunto ali num determinado país e quebrar as outras empresas. Elas utilizam de uma prática chamada dumping. Esse dumping é o que? É vender produtos abaixo do preço. Nós devemos entender que quando essas indústrias, essas concentrações industriais surgem, essa concentração financeira ela também vem na sequência. Para você entender um pouco desses conglomerados, dessas corporações, a minha dica é que você assista o documentário The Corporation, As Corporações,
que você consegue encontrar no YouTube e consegue encontrar facilmente para que você assista esse documentário de 2 horas e 20 e alguns minutos para você compreender essa parte. Desconcentração industrial. Após a Segunda Guerra, há instalações de multinacionais em países da América Latina, da Ásia e da África. Veja que as concentrações tradicionais que eu citei lá atrás, elas começam agora a se desconcentrar, se afastar umas das outras. Países que outrora não existiam indústrias começam a receber filiais de multinacionais, né? E novas áreas industriais surgem. Quais são os fatores que fazem com que as multinacionais se desloquem? Eles buscam novos recursos naturais, eles buscam mão de obra barata e abundante, mercado consumidor expressivo, pense no Brasil, pense no México, pense na Argentina, atuação sindical fraca, ou seja, porque é possível atuar sem pagar grandes salários, baixa fiscalização, concessões por parte dos governos, isenção de impostos e incentivos fiscais, etc, etc. A modernização dos meios de comunicação permite à empresa estar em diversos locais sem necessariamente estar fisicamente, né? Isso as comunicações garante para essas empresas, né? As indústrias podem se instalar em qualquer local. Vamos dar o exemplo do Japão, por exemplo, que é um país que não tem petróleo. É um país que não tem petróleo, mas que no entanto tem refinarias de petróleo, tem petroquímica. Como isso é possível? Ora, um país como o Brasil, que é exportador de petróleo, está ali no porto, né, de Santos, por exemplo, ou em qualquer outro porto do Brasil, exporta petróleo rapidamente para o Japão, que é uma ilha, né, pega esse petróleo e ali do lado mesmo, ali desse porto, instala suas petroquímicas e consegue facilmente produzir plástico, facilmente produzir derivados do petróleo. Isso é uma vantagem do pós-Segunda Guerra Mundial devido ao avanço dos meios de transporte. A industrialização na era da globalização. Nós estamos vivendo a terceira revolução industrial, ou como o professor Milton Santos diria, a revolução técnica, científica e informacional, né? Onde as empresas estão passando do Fordismo para o Toyotismo, matéria de primeiro ano. Indústria de ponta, né? Muito investimento em pesquisa. As indústrias hoje elas estão investindo em pesquisa. Há uma divisão territorial das indústrias. Vamos lembrar que o avião da Boeing, por exemplo, é produzido em diversos países. Isso é característica da terceira revolução industrial. Os laboratórios, o marketing e a gestão estão lado a lado com a indústria. Vamos dar o exemplo do automóvel. Pense aí na Fórmula 1. A Fórmula 1 não é meramente uma competição automobilística, mas sim um centro de pesquisa, um centro de marketing, inclusive, para descobrir novos modelos, para descobrir novos materiais resistentes à frenagem, e etc, etc, etc. Característica da terceira revolução industrial. Basta pegar quando surgiu a Fórmula 1. Os tecnopolos. Os tecnopolos são áreas aonde vai concentrar laboratórios de pesquisas, aonde vão concentrar universidades, aonde vão concentrar centros industriais que produzem ciência, que produzem tecnologia. Toda essa indústria, veja que está mudando radicalmente o espaço mundial. É isso que a geografia se propõe a estudar, o espaço. Então, toda essa movimentação que eu estou falando para você de uma maneira bem rápida, de uma maneira bem condensada, você tem que pensar do ponto de vista espacial. Mas você pense também que essa ciência está a serviço de quem? A serviço de quem? Abre-se um debate... porque mesmo diante de tantas tecnologias, de tantas inovações, ainda nós temos um abismo social, um abismo de desigualdade a ser superado. O debate também está dentro dos novos materiais e o meio ambiente. Vamos lembrar
que o plástico só surgiu no século XX. Portanto, nós não tínhamos plástico antes do século XX. Para onde vai todo esse plástico produzido? Você também pode buscar imagens de oceano, coloca lá plástico e oceano, você vai entender e vai ver que esse plástico está voltando para o ambiente e está poluindo principalmente os oceanos. Materiais sintéticos que não existem na natureza e são criados, estão devolvidos para a natureza sem um devido tratamento, como PVC, poliésteres e etc. E etc. Né? Poderíamos falar do desemprego, né? Poderíamos falar de N coisas, mas o que é importante você entender aqui é que a indústria inaugura um novo tempo, e esse tempo é o tempo da transformação espacial nunca antes vista antes da Revolução Industrial. Querido, eu te peço que você, além de ter gostado dessa aula, você curta aí, dá um like aí, dá um curtir, dá um gostei, compartilhe com seus amigos, fale para os amigos na escola, na faculdade, né, nos cursinhos, que existe um canal chamado Geografando com o professor Thiago Lira, e se inscreva aí no canal, você que assistiu aí procurando essa matéria, é rapidinho, se inscreva aí, você vai ajudar a dinamizar mais o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.